Então, o que está acontecendo nos céus? Quero falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom. Você está assistindo ao canal Watchman River. Fico feliz por sua presença. Espero que esteja bem. Obrigado por acompanhar. Quero lembrar que não sou profeta, não sou pastor. Sou apenas um cara sentado no meu escritório, no meio de Connecticut, à beira do rio, falando sobre Jesus e o seu breve retorno. Antes de começarmos, vamos ler algumas escrituras. Separei algumas que me encorajam, já as li várias vezes, mas hoje precisei delas e escolhi essas. Deuteronômio 31, versículo 8, e o Senhor, Ele é quem vai adiante de você. Ele estará com você. Ele não o deixará nem o abandonará. Não tema, nem se assuste. Eu amo esse versículo. Isaías 40, 31. Vocês sabem o quanto eu amo esse. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Posso ouvir um amém? Eu ouvi isso. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E eu sempre digo com isso, eu amo que superamos todas essas coisas. Deus nunca nos estaciona nos vales da vida. Você pertence a Jesus. Ele vai te conduzir por esses vales. Eu amo isso. Salmo 90, versículo 17. E seja sobre nós a beleza do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos a 2 Coríntios 4,16. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Você está sendo renovado diariamente pelo Espírito Santo que vive em você. Você é de Jesus? Espero que sim. Se não for o seu caso, continue assistindo, ok? Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7, palavras de Jesus. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? E nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mas até os fios da sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Você não acha isso maravilhoso? Os pardais apenas existem e Deus cuida deles, sem preocupações. Mas conosco ele até conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Agora, eu facilitei bastante no topo da minha cabeça. O número é 0. Eu só, dei uma folguinha pro Senhor ali. Mas eu ainda tenho esses fios de cabelo. Então ele contou esses também, e isso é incrível. E aqueles que estão saindo das minhas orelhas à medida que envelheço, que eu tenho que ficar cortando. É incrível como o Deus Altíssimo sabe até quantos fios de cabelo temos na cabeça. Estou realmente impressionado. Certo, então vamos conversar. Houveram várias vezes desde que comecei este canal em que eu mencionei algo que achei que as pessoas iam pensar que eu sou maluco. Mas eu sempre fico surpreso porque as pessoas nos comentários dizem eu estava falando isso para minha esposa ou algo assim. Vou te dar um exemplo. Não sei se você lembra, só quem me acompanha há muito tempo vai lembrar. Certa hora comentei, vocês notaram que o sol não é mais dourado? Que ele está mais parecido com a luz de LED mais branca e brilhante que você já viu. Porque sabe de uma coisa? Quando criança, via o sol dourado e pensava, será que mudou ou sou eu quem mudou? E se acharem que sou maluco? E os comentários começaram a aparecer. Tom, eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Tom, a gente estava falando exatamente isso, sabe? Bom, tenho outra para você. Beleza. E o único motivo de eu estar falando sobre isso, bom, eu vou chegar nisso depois. Anteontem, minha esposa e eu estávamos no carro e estávamos levando uma das nossas filhas para casa depois da escola. E quando você mora em Connecticut, quem conhece o Nordeste sabe, você não vê muito céu em Connecticut, porque é tudo cheio de colinas e estradas sinuosas. E como você pode ver atrás de mim, tem muita vegetação. Então é raro encontrar um lugar onde você possa ver muito céu. Bem, tem um lugar quando estamos indo para casa. A gente passa pelo topo de uma colina e dá para ver muito céu. E eu vi algo que nunca tinha visto antes. Diminui a velocidade e fiquei só olhando para cima, varrendo o céu da esquerda para a direita. Olho para minha esposa e ela faz o mesmo. E eu disse, isso que a gente está vendo agora é anormal? Você já viu isso antes?
E ela disse, nunca vi isso antes. Eu falei, nem eu. Foi. Tudo bem, deixa eu explicar desse jeito. Sabe quando você olha para um céu azul, tão azul, e vê aquelas nuvens brancas e fofas espalhadas pelo céu? Era isso, mas não tinha céu azul. O céu era branco. O céu estava literalmente branco. Virei-me enquanto dirigia e olhei para o horizonte atrás de mim, sem ver nenhum pedaço de azul. O céu estava branco, e eu já vi isso muitas vezes, quando o céu está nublado e simplesmente branco, e você realmente não consegue ver nuvens individuais. Eu nunca vi um céu branco com nuvens fofas espalhadas intermitentemente na frente do céu branco. A princípio, pensei que talvez, enquanto olhava para o céu, nunca tivesse visto isso. Achei que talvez só não tivesse notado, mesmo sendo observador do céu. Quando olhei para minha esposa, vi que ela também observava aquilo. Perguntei se já tinha visto antes. Ela disse que não. Eu também não. Isso realmente me deixou impressionado. E eu pensei, será que devo falar sobre isso? Ou as pessoas vão dizer, Tom, você está maluco? Sabe, você é insano. Ontem à noite, eu estava deitado na cama e minha televisão estava configurada para reproduzir o YouTube. E eu estava assistindo, tinha uma transmissão ao vivo rolando que eu estava vendo, 4 ou 5 caras conversando. E meu YouTube está configurado na televisão para iniciar automaticamente quando os vídeos terminam. Ele começa um novo vídeo. E em algum momento da noite alguém estava falando e isso mexeu com o meu sono. Não me acordou totalmente, mas me fez perceber o que era dito. E alguém estava conversando com outro cara e disse, sabe o que eu vi recentemente? Eu vi um céu completamente branco com nuvens fofas na frente dele. Pensei enquanto dormia que era exatamente o que vimos. Vou mencionar isso porque talvez não falasse. Alguém já viu? Sou completamente maluco? Você já viu isso? Eu sei que quando falamos sobre o sol de LED e várias coisas sobre o céu, muitas pessoas concordaram, mas eu não sei. Dessa vez, eu sei que vi isso e nunca tinha visto antes. Mas alguém em outra parte do país já viu algo assim? Só por curiosidade. Só quero saber. Enfim, vamos ver o que está acontecendo porque esse mundo está maluco, cara. Sério, estamos realmente nos últimos dias. Estamos esperando Jesus voltar. Não estamos procurando o dia nem a hora da volta dele. Só sabemos que é a época e estamos aguardando. Nem comento mais sobre isso diariamente. Eu costumava falar mais sobre o clima do que falo hoje, mas hoje só peguei uma captura de tela de 3 manchetes que vi em sequência. E uma era, a monção mais precoce em 75 anos quebra o recorde de chuva em maio de 107 anos em Mumbai. Próxima manchete, terremoto de 6.0 atinge Sumatra, Indonésia, e danifica mais de 200 estruturas. Vi que mais de 800 casas ficaram inabitáveis após uma enchente rara, que ocorre a cada 500 anos em Nova Gales do Sul, Austrália. E quando vi isso esta manhã, tirei uma captura de tela, isso estava no RaptureReady.com, na página inicial deles, na página de notícias, e eu pensei, sabe, quantas vezes eu vejo essas coisas sobre o clima, todos os dias agora. E é sempre assim, um evento que acontece uma vez a cada 1000 anos, uma vez a cada 100 anos, uma vez a cada 500 anos. Vivemos tempos incríveis. E vocês me conhecem? Eu realmente acredito que estamos vivendo nos últimos dias. Estou esperando por Jesus. Eu olho para cima todos os dias porque a nossa redenção está se aproximando. Eu realmente acredito nisso. Vou começar por aqui. Na noite passada, Israel bombardeou novamente o aeroporto de Sana, no Iêmen. Lembre-se, eles fizeram isso, o quê? Algumas semanas atrás, e realmente eles pegaram muitos dos aviões e bombardearam todo o aeroporto. Ele voltou a funcionar, conseguiram operá-lo de novo, mas na noite passada bombardearam novamente, porque os Houthis não vão parar. Os Houthis continuam tentando bombardear o aeroporto de Israel. Os Houthis falham miseravelmente, Israel não. Por quê? Acredito que a mão do Deus Altíssimo está sobre aquela nação e seu povo, não sobre os Houthis. Mas, de qualquer forma, confirmação das Forças de Defesa de Israel, há pouco tempo, as Forças de Defesa de Israel atacaram o principal aeroporto de Sana. Uma aeronave também pertencente à organização terrorista Houthi. As aeronaves atingidas eram usadas pelos Houthi para transportar terroristas envolvidos em ataques contra Israel.
As forças de defesa de Israel seguirão atuando contra qualquer ameaça aos civis israelenses onde for preciso. Então foi isso que aconteceu. Amir Tsarfati, no Telegram, disse que a Força Aérea de Israel destruiu a última aeronave restante, usada pelos Houthis no Aeroporto Internacional de Sana, de acordo com o ministro da Defesa, Israel Katz. Katz disse que os portos no Iêmen continuarão sendo severamente danificados e o aeroporto de Sanaá será destruído repetidas vezes, acrescentando que os Houthis serão colocados sob um cerco naval e aéreo. Eles poderiam parar se gostassem do aeroporto e simplesmente cessar os ataques a Israel. É uma questão espiritual. Repita comigo. É uma questão espiritual. Vemos isso todos os dias. Veículos de mídia afiliados aos Houthis no Iêmen relatam que as forças de defesa de Israel realizaram um total de 4 ataques ao aeroporto de Sana, nas pistas e em aviões estacionados no pátio. Hoje não é um bom dia para voar pelos céus do Iêmen, sinceramente. A Yemeni Airlines anunciou uma suspensão completa e temporária dos voos a partir do aeroporto de Sana até novo aviso. Pronto. O premier Benjamin Netanyahu reagiu. Ele disse que a Força Aérea atacou novamente o aeroporto de Sana, que está sob controle do regime terrorista Houthi no Iêmen. Nós operamos de acordo com um princípio simples. Quem nos machuca será machucado por eles. Quem não entende pela força não entenderá com mais força. Força, mas como já disse, os Houthis são só o sintoma. A principal força por trás deles é o Irã, e ele é responsável pela agressão que emana do Iêmen. Foi essa a resposta dele ali. Aí está. Então você sabe que eles tentam isso internacionalmente. Na verdade, parte disso é administrada pelos Estados Unidos para enviar ajuda humanitária e alimentos para Gaza. E começou ontem, e nas primeiras horas foi um completo caos. Vou explicar o que aconteceu naquela hora e o que aconteceu depois. Então, redes afiliadas ao Hamas estão usando o caos no centro de distribuição da faixa de Gaza. Os centros de distribuição onde estão entregando essa ajuda, como uma falha do mecanismo de ajuda já no primeiro dia. Uma fonte em Gaza contou à N12 News sobre o caos no centro de distribuição. A superlotação e o congestionamento severos levaram ao roubo de tudo. Roubaram a ajuda, equipamentos, mesas, cadeiras e redes. Levaram tudo. Então, foi um pouco caótico no primeiro dia de distribuição dessa ajuda. O Beginning of Sorrows News disse que, de acordo com o Fundo Humanitário de Gaza, a situação foi controlada e a distribuição de alimentos foi retomada. Foram distribuídas 8.000 caixas de ajuda durante o dia, mas houve atrasos por causa dos postos de controle do Hamas. Hoje, e Amir Tsarfati também disse que Gaza relata que todo o complexo de distribuição da empresa americana foi destruído. Habitantes de Gaza saquearam os pacotes de alimentos e a equipe da empresa deixou o local. Foi uma completa perda de controle, mas hoje isso mudou. Eles literalmente, mais cedo hoje, já distribuíram o dobro do que distribuíram ontem. Parece mais organizado e, com sorte, indo para as pessoas certas. E tomara que o Hamas não vá de porta em porta pegar isso deles, o que não surpreenderia ninguém. E então, enquanto isso, nos mercados de Gaza, onde eles estavam, onde o Hamas controlava grande parte dos alimentos para os mercados de Gaza. Agora esses mercados estão cheios de comida. E agora eles estão baixando os preços, eu li, porque estão preocupados que a comida vai estragar. Então, mas eu só, fico feliz que tenha comida lá. Gostaria que o Hamas libertasse os reféns e depusesse as armas. Assim não teriam com o que se preocupar, mas sei que não farão isso. Sabe por quê? É algo espiritual. Certo, mas o quê? Do Times of Israel. Autoridades dos Estados Unidos estão preocupadas que Israel possa decidir realizar ataques ao programa nuclear do Irã sem muito aviso prévio. O veículo, o New York Times, diz que a inteligência dos Estados Unidos acredita que Israel poderia fazer os preparativos para realizar um ataque em apenas 7 horas, o que deixaria muito pouco tempo para tentar pressionar o primeiro-ministro Netanyahu a mudar de ideia, de acordo com essa reportagem.
Esses oficiais da inteligência americana dizem duvidar da eficácia de um ataque unilateral por parte de Israel, enquanto autoridades israelenses acreditam que os Estados Unidos não teriam outra escolha a não ser ajudar caso Teherã revidasse. Segundo a reportagem, autoridades israelenses informaram a Washington que um ataque pode ocorrer mesmo com um acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. Bem, sabe, como a maioria das coisas que leio na grande mídia, você realmente precisa ter cuidado porque, honestamente, a maior parte é falsa, sabe? Mas Netanyahu disse, de acordo com Israel hoje no Telegram, que ele relatou notícias falsas. Ele afirmou que o New York Times noticiou que, em uma ligação tensa com Donald Trump, Benjamin Netanyahu ameaçou atacar o Irã e sabotar um novo acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. Netanyahu disse hoje de manhã que isso está totalmente incorreto. Então é isso. Notícia falsa. Mas vamos ver. Honestamente, eu só confio em Jesus porque eu disse notícia falsa naquela hora. Mas eu fico tipo, provavelmente é notícia falsa, mas vamos ver. Você nunca sabe. Amir também postou isso no Telegram dele. Ele disse... Você sabia que nos últimos 600 dias, quase 35 mil foguetes e mísseis foram lançados em direção a Israel, sem contar os morteiros e mísseis antitanque? 97% de todos esses 35 mil foguetes e mísseis foram interceptados pela Domo de Ferro, junto com os sistemas Arrow e Funda de Davi. A economia de Israel é forte e o desemprego baixo. Bolsa de valores em alta histórica e o país prosperando. Isso, senhoras e senhores, é a definição de milagre. E ele está certo. Ele está certo. Que outro país poderia ter 35 mil foguetes e mísseis disparados contra si em menos de 2 anos e ainda assim ter um desemprego muito baixo, bolsa de valores prosperando? É porque a mão do Deus Altíssimo está sobre aquela nação e sobre aquele povo. Sempre que digo isso, recebo comentários de pessoas dizendo, eles não são os verdadeiros judeus. Você pode cair nessa armadilha ultimamente. Eles não são os verdadeiros judeus. Eles são a sinagoga de Satanás porque não sabem o que isso significa. Você apoia esse sionista. Eu sou sionista. Sim. Você deveria ser. Se você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não se considera um sionista, comece de novo. Volte para Gênesis capítulo 1 e leia tudo de novo, mas desta vez peça orientação ao Espírito Santo. E isso, eu nem estou tentando ser sarcástico, estou falando sério. Tudo bem. O que mais? O Insider Paper compartilhou isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou Putin na terça-feira que ele estava brincando com fogo em nova provocação ao líder russo, enquanto avalia sanções contra Moscou pela guerra na Ucrânia. A última crítica de Trump mostrou sua frustração com as negociações de paz paradas e ocorreu 2 dias após ele chamar Putin de absolutamente louco após um ataque recorde de drones russos à Ucrânia. Ele está tentando, rezem pelo povo de lá. É simplesmente de partir o coração, sabe? Saber quantos irmãos e irmãs temos lá e o que eles estão passando. Bubba News compartilhou isso no Telegram dele. Muito curto, mas é perfeito. Ele citou uma frase do Ayatollah Khomeini do Irã. A frase é, Israel precisa ser apagado do mapa. Depois, Bubba compartilhou o Salmo 83, verso 4. Eles disseram, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Está tudo aí? Está tudo acontecendo bem diante dos nossos olhos? Toda profecia bíblica já se cumpre. Já chegamos lá e só aguardamos Jesus. Nada mais precisa acontecer. Você entende? Para o arrebatamento pré-tribulação ocorrer, nada precisa acontecer. Está tudo bem ali. O Times of Israel disse que a Indonésia afirmou: se Israel reconhecer um Estado palestino, nós reconheceremos Israel. Uau! Ao lado do líder francês, o presidente da Indonésia pediu direitos e segurança para Israel antes de uma conferência franco-saudita sobre a solução de 2 estados no próximo mês. Eu não sei se vocês percebem o que está por vir nos próximos meses, mas, cara, não vamos durar muito neste mundo. Certo, isso aqui eu vou cobrir.
Eu normalmente não cubro esse tipo de coisa porque é só que eu costumo cobrir mais coisas relacionadas à profecia bíblica no Oriente Médio. Mas muitas pessoas entraram em contato porque houve um tiroteio em massa, um grande tiroteio em um shopping aqui em Connecticut, e as pessoas estavam perguntando se eu estava seguro. Foi a cerca de 45 minutos da minha casa. 5 pessoas foram baleadas. Eles sobreviveram até onde eu sei, até o início desta manhã. Todos estavam em hospitais, mas foi no Shopping Center Brass Mill, em Waterbury, Connecticut. Já estive lá antes, mas não vou há anos porque não é uma área muito boa. Waterbury é uma cidade muito bonita para passar quando você está na estrada, porque tem uma rodovia que passa bem no meio dela. E parece realmente bonita e tal. Tem algumas áreas legais, mas também tem algumas áreas mais complicadas. Então é isso. Mas eu estou seguro. E, sabe, orem pelas pessoas que foram baleadas e por suas famílias, porque, é horrível. Terremotos nas últimas 24 horas, 53 acima de 4.0 e 12 de 5.0. Que tal irmos para o mundo dos palhaços? Você quer ir? Quer ir comigo? Você já está no mundo dos palhaços. Então, o Gizmodo compartilhou isso. A cola com inteligência artificial está tão fora de controle nas escolas americanas que os cadernos azuis estão voltando. Isso surpreende alguém? Não é segredo que a inteligência artificial está destruindo o sistema educacional americano com o fácil acesso a aplicativos como o ChatGPT, que pode responder qualquer pergunta e também escrever redações completas para você. Estudantes do ensino médio e da faculdade começaram a trapacear na vida, satisfeitos em deixar um algoritmo pensar e fazer as provas por eles. Não é surpresa, então, que alguns educadores tenham recorrido ao analógico na tentativa de conter a onda de anti-intelectualismo que varre o país. Isso é mais triste do que qualquer coisa, mas claro que vão usar o ChatGPT para responder perguntas. É um mundo de palhaços. Estamos vivendo em um mundo de palhaços. Eu acabei de jogar e não fez os sons. Vamos tentar de novo. E 1, e 2, e... Aí. Isso sim é mais satisfatório. Enfim, é realmente incrível. Sabe, por que você acha que algumas das escolas como é o nome daquela cidade na Califórnia, onde fica a Apple? Cupertino é assim que se chama? Eu li uma vez há alguns anos que eles não têm tudo. E são todos os filhos das pessoas que projetaram iPhones, iPads. Os filhos deles usavam livros de papel, não eram permitidos dispositivos na escola deles. E as pessoas perguntavam para alguns dos chefes da Apple, por que nas suas escolas vocês não usam os computadores e os laptops? Eu não vi uma resposta que fosse satisfatória, mas eles sabem mais do que a gente. E eles não querem nada disso. Sabe, para os seus filhos, tudo bem, mas nós não vamos deixar nossos filhos, sabe, usarem essas coisas todas. Estamos vivendo nos últimos dias. É uma loucura. Isso não é sustentável. Este mundo não é sustentável. Estamos ficando sem o normal. O normal não voltará. Jesus voltará. Certo, vamos ler alguns comentários do dia, beleza? Esse é o Dance Out Now, mas o nome dele é Jeremias. Ele disse: não estou bem hoje, mas tudo está bem com minha alma, porque Jesus vive e segura as chaves. Posso enfrentar hoje e amanhã sem medo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo seguram o futuro. E esse futuro é um país que se aproxima rapidamente e que nenhum olho humano viu ainda. Orações e bênçãos para todos vocês hoje. Família Watchman River. Obrigado, Jeremy. Obrigado. Sim. A vida sem Jesus por favor, eu nem quero pensar nisso. Veja, abençoado. Cada um tem seus problemas, mas todos temos a mesma solução, Jesus Cristo. Amém, irmã. Obrigado. Rachel, eu dou risada toda vez que você diz eu ouvi isso, depois de pedir um amém, porque eu digo amém toda vez. Oi, família. Espero que estejam bem. Obrigado, Rachel. Quando digo posso ouvir um amém, só escuto na minha cabeça, mas sei que muitos dizem amém. E é por isso que é como se eu tivesse ouvido isso, sabe? Isso é engraçado. É engraçado. Mais uma, Tom. Ei, Tom e família Watchman River.
Quando vemos algo bonito ou digno de nota, nosso primeiro instinto é pegar o smartphone e começar a tirar fotos ou gravar vídeos. Quando virmos Jesus, porém, nosso primeiro instinto será cair de joelhos e adorá-lo. Não precisaremos nos preocupar em tirar fotos, porque a imagem dele ficará impressa de forma indelével em nossas mentes, em nossos pensamentos. Isso é lindo, Tom. Amém, Cara, mal posso esperar para deixar essas coisas para trás. Sinceramente, vocês ficam tão frustrados nesses celulares quanto eu fico quando estou mandando mensagem ou algo assim, e o corretor automático muda tudo, e meus dedos velhos ficam tropeçando. E meu Deus, eu amo eles e odeio eles, sabe? Eu tenho uma relação de amor e ódio com meu celular. Mal posso esperar para estar com Jesus e deixar isso para trás. Sabe, muitas pessoas vão ficar para trás, mas eu fico feliz que esses aparelhos vão ficar para trás porque eu não me importo. Eu não quero nunca mais vê-los de novo. Sabe? De qualquer forma, o tempo é curto. Jesus voltará em breve para nos levar para casa. Você o conhece? Você vai com a gente quando o arrebatamento acontecer? E digamos que você nem chegue ao arrebatamento. Digamos que seu coração pare de bater esta tarde. Você vai ver Jesus. Vou implorar a você. Espero que conheça Jesus. Vou te contar o Evangelho e depois deixo isso entre você e o Senhor. E eu só espero que hoje alguém ouça e que alguém perceba o que Jesus fez por eles, porque realmente é a maior história de amor de todos os tempos. E realmente é o maior acontecimento que já aconteceu neste mundo, ou que jamais acontecerá. Que Deus enviou seu Filho, Deus enviou Jesus ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio aqui de livre vontade. Nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, ele assumiu a carne humana e era totalmente Deus e totalmente homem. Por que Jesus veio aqui? Jesus veio aqui porque ele te ama muito. Ele quer passar a eternidade com você no paraíso, mas você não pode entrar nesse paraíso se tiver pecado em você. Por isso Jesus veio, para morrer. Ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Jesus veio à Terra para morrer e derramar seu sangue, pagando de forma definitiva pelos pecados. Nenhum outro pagamento jamais será feito, nenhum outro pagamento jamais será necessário. Nenhum sangue derramado no futuro mudará pecados. Jesus já fez isso há mais de 2000 anos. E ele disse, está consumado. Suas últimas palavras na cruz, pois acabara de quitar totalmente a dívida do pecado com seu sangue. Essa é a melhor notícia. Ao entender o poder da fé nesse sangue, pois ao dizer a Jesus, Senhor, reconheço que sou pecador. Eu admito. E eu percebo que o Senhor derramou esse sangue e que a minha fé nesse sangue me lava e me deixa branco como a neve. É o que ocorre ao ter fé no sangue. Seus pecados, passados, presentes e futuros, são lavados pelo sangue do Cordeiro e ficam brancos como a neve. Então você diz, Jesus, eu creio na tua obra consumada. Creio que você foi à cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Preciso de um Salvador, Jesus. Eu tenho fé no teu sangue. Eu creio que fui lavado e fiquei branco como a neve. Eu preciso de um Salvador, e você é o Salvador do mundo. Quando você crê nisso, no sangue expiatório e na obra consumada de Jesus, você é salvo. Você renasce porque Deus coloca o Espírito Santo em você, trazendo uma vida totalmente nova. Tudo. Sabe, é difícil explicar isso para as pessoas. E eu não sou um debatedor. Esse definitivamente não é o meu dom. Mas eu sempre penso, quando estou conversando com um ateu, tipo, eu não vou debater com você, mas você nunca vai me convencer. Você nunca vai me afastar de Jesus, porque quando você recebe o Espírito Santo habitando em você, isso é a prova de que Deus existe. E ninguém pode mudar sua opinião. Ninguém. Mas você conhece ele? Eu espero que sim, de verdade. Ele vai te libertar. Ele quer passar a eternidade com você e pagou pelos seus pecados com seu sangue. Você não vai querer aparecer no dia do julgamento ainda com seus pecados, porque você vai saber disso.
Você saberá que está diante de Deus, sem dúvidas, ao ajoelhar diante de Jesus e ouvi-lo dizer: Afaste-se de mim, nunca te conheci. Você consegue imaginar o quão assustador isso é? Eu não quero que ninguém passe por isso. É por isso que eu compartilho esse evangelho todos os dias, 6 dias por semana. Eu não quero que ninguém enfrente Jesus e seja eternamente separado de Deus no inferno. Só porque você rejeita o pagamento que Deus Altíssimo fez para te resgatar. Não recuse esse pagamento de sangue. Tenha fé no sangue expiatório. Creia na obra consumada de Jesus e seja salvo. Hoje é o dia da salvação, certo? Vou desligar a câmera e orar por todos que assistiram. E se não formos arrebatados hoje, por que não? Hoje é um ótimo dia para o arrebatamento, mas se não acontecer, vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.